2 milhões de anos no passado, o rei demônio matou os deuses e destruiu os pergaminhos sagrados, antes de permitir que um herói inútil terminasse sua vida miserável, separando os 4 reinos do universo durante sua morte. Quando renasceu, contudo, ele disse aos seus pais que seu nome era Anos e cresceu para se tornar um homem em uma semana, mas nunca percebeu que sua existência havia sido apagada da história e que seu mundo inteiro era uma fabricação. No dia dos exames de entrada, uma garota insignificante caminhava para a arena antes de um perdedor repulsivo esbarrar nela, fazendo-a derrubar a carta que segurava. Naquele momento, um homem atraente e charmoso apanhou-a por ela, percebendo que seu nome era Misha e que seu pai era ainda mais inútil do que sua própria família. Enquanto se afastavam, um lacaio inútil chamou-o de virgem por ajudar a garota, mas Anos passou por ele como se ele não existisse. No entanto, Api convocou sua chama e gritou para ele responder, mas com um leve suspiro, Anos apagou suas chamas apenas com o poder de suas palavras, forçando o rapaz a congelar no lugar e torturando-o mentalmente enquanto ele estava em um time-out dentro do prédio. A primeira fase dos exames finais era um duelo entre os candidatos, então, quando chegou a vez de Anos, ele viu que seu oponente era o perdedor repulsivo. Ele aplaudiu. Porém sua armadura antidemoníaca bloqueou a habilidade de fala de Anos desta vez, e foi em frente para invocar uma das 7 espadas lendárias para amplificar sua capacidade mágica. Assim que a luta começou, Vap avançou em direção a Anos, mas com um único suspiro, as chamas foram extintas mais uma vez. Para fazê-lo se sentir melhor sobre sua vida deprimente, Anos prometeu não fazer nenhum movimento pelo resto da luta e, quando Zap pensou que ele estava dando desculpas por ser fraco, todos os seus órgãos explodiram, e Anos revelou que este era o poder de sua batida cardíaca. As ondas de vibração começaram a esmagar as entranhas do homem, mas, em vez de se render, Zap continuou chamando Anos de sinônimo de inútil. No entanto, Anos calou sua boca com seu sapato e, após um único estalo de dedos, Zap foi completamente obliterado. Mas, como Anos não pôde terminar sua frase, decidiu trazer Zap de volta à vida, perguntando-lhe se ele estava pronto para desistir após morrer. O rapaz se recusou a desistir, então Anos o matou mais uma vez e o reviveu. Quando Zap disse que era de uma linhagem real, Anos começou a matá-lo centenas de vezes por segundo, dizendo que eles poderiam fazer isso por milhares de anos, mas antes de estalar os dedos mais uma vez, Zap se curvou a Anos, admitindo que estava derrotado. Na terceira fase do exame, começaram a avaliação de conhecimentos e a primeira pergunta era sobre a identidade do Rei Demônio Fundador. Sem hesitar, Anos respondeu que ele era o fundador. Quando o dia acabou, Misha estava esperando do lado de fora por Anos terminar. Sendo Gigachad que é, Anos convidou-a para passar a noite em seu quarto e pediu sua mão enquanto ela se agarrava a ele. Anos ativou sua magia de teleportação, um dos feitiços proibidos e perdidos conhecidos pela humanidade. Enquanto jantavam, sua mãe estava preocupada que ela pudesse roubar seu filho, então perguntou o que ela mais gostava nele. Hesitando por um momento, Misha disse que gostava de seu grande coração, ela ama seu grande coração. Sua mãe ficou feliz que seu filho encontrou uma esposa doce e foi fazer o bolo de casamento deles. Enquanto caminhavam para casa mais tarde, Misha revelou que não via seus pais desde que nasceu e que o homem mais cedo não era seu pai, mas nesse momento uma barreira mágica foi lançada e um coliseu apareceu para selá-los dentro. Das sombras, um homem apareceu se apresentando como o Sr. Demônio Leg Hindu, dizendo que era irmão de Zap. No entanto, Hindu o levantou, dizendo que sua família não tinha utilidade para fracotes e o eletrocutou até virar cinzas, dizendo que Anos seria o próximo por desrespeitar os sangues puros do Rei Demônio. No entanto, Anos revelou que nunca se importou com linhagens, e enquanto convocavam seus sigilos mágicos para atacá-lo, Anos começou a quebrar as leis da própria magia, destruindo o sigilo mágico. Todos eles começaram a explodir e, quando a poeira baixou, o nobre decidiu lançar sua habilidade máxima, a magia de origem proibida, passada apenas pela família real. Mas, ao lançá-la em direção a Anos, uma explosão vermelha disparou em direção ao céu e, quando a poeira baixou, Anos estava ileso. Afinal, Anos revelou que a magia de origem era o ato de pedir emprestado os poderes do Rei Demônio, então não seria capaz de afetar a origem em si. Mesmo com todo o seu desrespeito, ele decidiu dar-lhe uma última chance e ressuscitou seu irmão como um zumbi com sua alma ida.
Ele foi capaz de eliminar completamente a magia de seu irmão à medida que o zumbi se aproximava. Anos disse-lhe que sua única chance de se salvar era lembrar dos tempos que passou com seu irmão e cuidar dele mesmo nos momentos mais difíceis. Quando o homem se recusou, Anos ordenou que ele chamasse o nome de seu irmão e, enquanto suas memórias piscavam em sua cabeça, o campo explodiu pelos poderes mágicos de Zap e Anos pensou que era uma pena como os laços familiares haviam se enfraquecido. Com todo o Coliseu desmoronando, Anos lançou uma barreira protetora sobre os dois corpos, junto com Misha, antes que todo o campo fosse explodido. Enquanto Misha olhava para Anos, ele estava desapontado por quão inúteis seus descendentes haviam se tornado, então Anos decidiu revelar a verdade, dizendo-lhes que ele era o verdadeiro rei demônio da tirania de volta na Era Mítica. O herói do mundo havia chegado para desafiar o rei demônio, mas Anos revelou que matar demônios não traria um fim à sua guerra. No entanto, para dar uma chance à paz, Anos ofereceu sacrificar toda a sua energia mágica e vida para criar uma barreira entre as 4 dimensões, dizendo que ele também estava cansado dessa tragédia. Assim, o herói decidiu confiar nele e agradeceu-lhe por sua bondade. Após esse momento, Anos iniciou o ritual e, com o herói esfaqueando no coração, Anos desejou que em sua próxima vida pudessem se tornar amigos enquanto a expansão da energia mágica explodia para fora, as barreiras entre os reinos eram criadas e alguns momentos depois, Anos acordou para seus novos pais durante seu primeiro dia na escola. Misha disse-lhe que ele foi o único que reprovou no exame de conhecimento, mas quando ele se perguntou como isso era possível, ele decidiu investigar as memórias dela, percebendo que o nome do rei demônio havia sido realmente mudado para Anos Delivia e, quando a aula começou, a professora mostrou-lhes a base de todos os sigilos mágicos, mas Anos disse-lhe que ela estava completamente errada. Ao se dirigir para mostrar-lhe a verdade, ela ameaçou expulsá-lo caso estivesse desperdiçando seu tempo. Com uma única alteração no fluxo mágico, Anos dobrou a saída dos efeitos mágicos e voltou para seu lugar, deixando todos chocados. Após retomar seu assento, a professora anunciou que haveria um duelo em grupo nas semanas seguintes, então aqueles que quisessem se tornar líderes de grupo deveriam se apresentar. Uma garota loira e atraente foi a primeira a levantar-se, dizendo que seu nome era Sasha, e Misha contou a ele que ela era sua irmã, aquela que realmente viveu com seus pais. Após ouvir essas palavras, Anos apresentou-se como outro líder, dizendo que ele era o verdadeiro rei demônio da tirania. Poucos momentos depois, todos escolheram fazer parte do time de Sasha. No entanto, Sasha aproximou-se de Anos, dizendo-lhe que, embora ele tenha conseguido uma colega de equipe, ela não passava de um lixo inútil e que ela não tinha sua própria alma, mas era apenas uma boneca controlada por magia. Diante dessas palavras, Anos chamou-a de alguém que não entende o fluxo da magia, então Sasha prometeu retribuir por sua insolência. Ao recuar, seu olho mágico da destruição ativou, mas não teve efeito sobre Anos, então ele decidiu levantar-se com seu próprio olho da destruição, advertindo-a para conhecer seu lugar. Após as aulas, Sasha apareceu diante deles, dizendo que queria colocar uma condição em sua próxima partida: se ele ganhasse, ela se juntaria à sua equipe, mas se ele perdesse, Anos se tornaria seu escravo para toda a vida e obedeceria a todas as suas ordens. Sabendo que ganharia de qualquer forma, Anos concordou. Uma semana depois, Anos enfrentou Sasha na floresta, e eles criaram um pacto mágico para selar as condições de seu duelo. Assim que o acordo foi selado, um pássaro anunciou o início do exame. Em um instante, a equipe de Sasha construiu uma barreira para sua proteção, mas Misha perguntou qual seria o plano deles. Anos disse a ela que não tinha intenções de se esconder, então ela construiu 3 castelos com seu feitiço para criar uma distração dentro do castelo de Sasha. Enquanto ela tentava comandar seus homens para invadirem o território deles, eles perceberam que Anos estava se aproximando. Naquele momento, ele chamou de covardes fracos e sujos, e eles se perguntaram como ele podia ouvir suas vozes. Ele lhes disse que seu feitiço de criptografia era mais fácil de quebrar do que as costas de suas mães à noite. Ao alcançar o castelo, ele levantou a construção inteira com uma única mão e a lançou para o céu, antes de pegá-la enquanto girava o castelo, atirando-o longe, fazendo-o colidir com o chão, deixando os estudantes machucados pelo acidente. Mesmo assim, Sasha sugeriu um novo ataque, um feitiço geográfico poderoso o suficiente para destruir qualquer monstro diante de seus olhos.
Eles convocaram uma arma poderosa usando um feitiço combinado e dispararam o geográfico. Anos pensou que eles mereciam uma recompensa pelo esforço e disparou uma pequena chama que destruiu o gás e começou a voar em direção ao castelo deles. Temendo que todos fossem destruídos, eles lançaram vários escudos para detê-lo, mas a chama os destruiu todos e colidiu com o castelo, queimando tudo instantaneamente. Naquele momento, Anos apareceu diante de Sasha e ela se perguntou como ele conseguiu lançar um ataque semelhante sozinho. Ele revelou que não era sequer um feitiço geográfico, mas na verdade uma magia ainda mais poderosa. No entanto, nada disso importava para ele, e ele lembrou-a sobre o acordo, dizendo que ela agora deve se tornar sua escrava e fazer tudo o que ele pedir. Ela tentou dizer que preferia abraçar o chão e, enquanto Misha tentava ajudá-la, ela disse para ela se perder, mas relutantemente concordou em obedecer suas ordens. Quando ela perguntou por que Anos estava disposto a tê-la em sua equipe, ele disse a ela que seus olhos são bonitos e que eles irradiam uma das formas mais elegantes de magia que ele já viu. Mais tarde naquele dia, quando ele convidou as irmãs para jantar, sua mãe ficou encantada por ele ter trazido uma segunda esposa para casa e seu pai estava orgulhoso por ele estar criando um grande homem muçulmano. Naquela noite, quando chegaram em casa, Sasha decidiu falar com Anos sozinha e agradeceu-lhe por ajudá-las a se tornarem irmãs novamente, decidindo fazer-lhe uma pergunta. Ela perguntou o que ele faria se seu destino estivesse sendo controlado por alguém, então ele disse a ela que aniquilaria qualquer um que ousasse ficar em seu caminho. Sasha afastou-se, dizendo que o beijou apenas como amiga e não porque gostasse dele ou algo do tipo, baca. No entanto, ela estava preocupada que o beijo a engravidasse, então Anos desapareceu antes que ela pudesse envolvê-lo em pagar pensão alimentícia. No dia seguinte, na escola, Misha disse a Anos que o aniversário de Sasha era no dia seguinte e perguntou o que ela poderia oferecer como presente. Naquele momento, Sasha chegou, tomando um assento em sua mesa e dizendo a Anos que seus ex-colegas de equipe pretendiam se juntar a seu time, mas ele disse a ela que não tinha interesse em sua banda de perdedores. Pouco depois, a professora começou a dizer-lhes que o rei demônio da tirania estava previsto para reencarnar em breve e que, em antecipação ao seu renascimento, um dos 7 imperadores demônios anciãos revelaria alguma magia especial a eles. Naquele instante, Ibis Necron entrou na sala e Anos chamou-o pelo nome, perguntando se ele se lembrava de seu mestre. No entanto, a professora prometeu expulsá-lo imediatamente, mas o ancião decidiu perdoá-lo e perguntou como eles se conheceram, questionando como suas memórias foram manipuladas. Anos decidiu forçá-lo a lembrar, mas após examinar suas memórias, liberou-o e ordenou que começasse sua palestra. Mais tarde, após a aula, Anos disse ao senhor ancião que havia entrado em suas memórias perdidas de 2000 anos atrás, mas descobriu que ele realmente acreditava que o rei demônio era Anos de Livia. Anos pensava que alguém deve ter reescrito o passado após sua morte, tomando toda a sua glória para si e até mesmo apagando suas memórias dele. No entanto, ele achava que Anos lhe parecia familiar, mas decidiu manter distância até ter certeza de que ele era realmente o rei demônio. Logo, começou a se afastar. Pouco depois, Anos reencontrou Misha e a viu com a mesma carta que encontrou no dia do exame de entrada. Ela lhe disse que era de seu guardião. Nesse momento, notaram Sasha com seus antigos colegas de equipe, que tentavam convencê-la a voltar para o time. Quando seus esforços foram inúteis, eles se perguntaram por que ela estava andando com os 2 desajustados da escola, mas Sasha, irritada, com seus olhos demoníacos, rachou o chão e ordenou que saíssem de sua vista com suas horríveis caras. No dia seguinte, a professora informou aos alunos que cada grupo deveria coletar ferramentas mágicas em seu exame de masmorra, e que o líder reivindicaria o item para seu time. À medida que o exame começou, todos os alunos correram para a masmorra, mas Sasha se perguntou por que Anos estava esperando atrás. Ele explicou que a melhor maneira de vencer o exame era adquirir o cetro no nível mais baixo da masmorra, que até os professores achavam que era apenas uma lenda que nunca existiu. No entanto, Anos estava certo de que o encontraria, afinal, ele lhes disse que este era seu castelo. Enquanto desciam pela masmorra, Anos disse a Misha que encontrariam um ótimo presente de aniversário para Sasha na sala do tesouro. Contudo, ao descobrir que hoje também era o aniversário de Misha, ele percebeu que elas eram gêmeas.
Em pouco tempo, chegaram a uma parede e pensaram que era um beco sem saída, mas Anos lhes disse que era na verdade uma passagem secreta. Sasha tentou usar seus olhos demoníacos para ver por dentro, mas percebeu que não conseguia ver nada, então Anos quebrou a parede revelando a passagem secreta. Quando chegaram a uma sala interna, Anos revelou que tinha mantido isso como um domínio secreto para ativar círculos mágicos naturais, mas notou que parecia diferente de como ele havia deixado e se perguntou quem o manipulou enquanto ele estava ausente. Eventualmente, eles chegaram diante da grande porta que levava ao cetro, e Misha percebeu que tinha proteção antimágica, mas Anos simplesmente a empurrou. Ao avistar o cetro, Anos convidou Misha para uma sala privada e pediu que ela escolhesse um presente para Sasha, então ela escolheu uma túnica fênix e pensou que seria o melhor presente para sua irmã gêmea. Momentos depois, eles se reuniram com Sasha e Misha deu a ela o presente que encontrou, desejando feliz aniversário à sua única irmã gêmea. Percebendo quão gentil sua irmã era, Sasha prometeu valorizar o presente para sempre e gritou para Anos dar-lhe um pouco de privacidade para que ela pudesse vesti-lo. No entanto, quando ele voltou, percebeu que Sasha havia matado Misha. Naquele momento, ela começou a chamá-lo de perdedor nojento que havia sido manipulado com um beijo. No entanto, Anos pensou que ela estava apenas encenando e tinha intencionalmente atingido o coração de Misha com a ponta da faca. Decidida a provar que ele estava errado, Sasha revogou seu acordo com um novo feitiço, e Anos se perguntou como ela conseguiu quebrar um dos pactos demoníacos mais fortes. Ela continuou dizendo que Misha havia nascido para ser nada além de sua escrava inútil e, naquele instante, lançou um feitiço de condicionamento em Misha, ameaçando encerrar sua vida se Anos tentasse capturá-la. Pensando que seu plano estava definido, ela tentou ativar um feitiço de voo, mas Anos a capturou e fez o ferimento de Misha desaparecer. Seus olhos demoníacos ativavam toda vez que ela estava empolgada. Ele lhe disse que havia notado que seus olhos não se ativaram quando Misha lhe desejou um feliz aniversário até que ela recebeu a túnica, mas se perguntou por que seus olhos demoníacos não se ativaram mesmo após a traição, afinal, ela deveria estar empolgada por finalmente concluir seus planos. Mas Sasha ativou seus olhos demoníacos, rachando as paredes da masmorra. No entanto, Anos ativou seus próprios olhos para contê-la no ar, congelando-a no lugar. Misha pediu-lhe para permitir que ela escapasse. Anos pediu-lhe que revelasse por que havia planejado tudo isso, mas decidiu libertá-la mesmo assim. Misha tentou ajudá-la, mas ela mandou que se afastasse chamando-a de nojenta e imediatamente voou para longe. Com apenas os dois restantes, Anos disse a Misha para confessar tudo sobre si mesma, então ela começou a contar que desapareceria à meia-noite, pois era apenas uma cópia de Sasha que nunca deveria ter existido. Ela disse que foi criada a partir de Sasha por meio de magia de fusão e só tinha 15 anos para viver, mas foi tratada como se fosse invisível durante toda a sua vida. No entanto, ela estava feliz por ele ter se tornado seu amigo e, enquanto começava a se desculpar por ser um fardo inútil, Anos a abraçou, dizendo que estava feliz por conhecê-la. Ele disse para ela fazer um desejo e prometeu concedê-lo, então ela desejou um dia viver feliz com sua irmã. Ao mesmo tempo, na masmorra, a porta desapareceu antes que Sasha pudesse sair e, naquele instante, Anos apareceu com Misha, dizendo que Misha esperava fazer as pazes com ela. Misha tentou perguntar se ela realmente a odiava, mas Sasha decidiu desafiar Anos para outro duelo, dizendo que só responderia às perguntas de Misha se Anos conseguisse controlar seus círculos mágicos. Então, Sasha começou a desenhar círculos mágicos, mas Anos sabia que ela havia criado sigilos além de seu nível de controle e percebeu que ela pretendia falhar em seu duelo. Em um instante, Anos ativou a magia e ganhou o duelo, então Sasha concordou em conversar com sua irmã. Ela lembrou que, quando eram pequenas, Misha sempre ficava ao seu lado, mesmo quando ela não tinha controle sobre seus olhos demoníacos. No entanto, ela foi abandonada por todos por ser uma cópia, então, para salvá-la de desaparecer à meia-noite de seu aniversário de 15 anos, Sasha começou a pesquisar feitiços mágicos que a fariam viver para sempre. Enquanto começava a lançar um feitiço, ela disse a Misha que seu círculo mágico trocaria seus destinos, mas que a única maneira de ativá-lo era rejeitá-la. Ela revelou que tudo o que fez até aquele momento era para Misha odiá-la e escolher viver, para que seus planos funcionassem perfeitamente. Ela lançou um feitiço para trocar seus destinos, mas o feitiço quebrou e a cobertura começou a desaparecer.
Misha disse a ela que nunca odiaria, não importa o que, e suas palavras fizeram Sasha cair de joelhos, desapontada com quão terrível ela era. Ela começou a pedir que Misha se rejeitasse, para que ela pudesse resgatá-la usando o feitiço, mas Misha disse a ela que continuaria vivendo dentro dela e nunca a trairia. Ela disse há anos que estava feliz por estar reunida com sua irmã e pensava que agora era o momento de entrar em Nirvana. Contudo, Anos revelou que existia uma solução para manter ambas vivas. Ele explicou que apenas precisava mudar o passado e, já que elas nasceram como demônios separados de duas fontes diferentes, ele fundiria essas fontes para que se tornassem uma só, como gêmeas, e não cópias. Naquele instante, Anos ativou a magia, declarando que as enviaria de volta no tempo. Contudo, a única esperança de usar seus poderes era acreditar que ele era verdadeiramente o rei demônio da tirania. Justamente então, o ancião senhor rompeu o teto e apunhalou o coração de Anos. As garotas perceberam que ele era o mesmo ancião de sua classe, e o ancião começou a afirmar que as garotas eram apenas um vaso para despertar o fundador. Anos questionou por que ele tentava despertá-lo, sendo que ele já estava vivo, e o atingiu com Gelg-Gra. O ancião ficou surpreso por ele ter sobrevivido ao ataque, então Anos lhe disse que era imortal e lançou a lâmina, esmagando-o contra a parede. Decidido a continuar com o feitiço, ele ativou Reed e começou a transportar as garotas através do tempo. Não demorou muito para que a parede se abrisse e o guardião do tempo aparecesse diante deles, dizendo que veio para puni-los por perturbar o fluxo do tempo. Diante dos seus olhos, ele trouxe o ancião senhor de volta e retrocedeu o tempo, curando sua ferida como se ele não tivesse sido aniquilado. Assim, o guardião concedeu-lhe todo o seu poder, e o ancião voltou à vida, pronto para executá-los. Anos lançou Gelg-Gras nele, mas ele congelou e fez com que explodissem enquanto lançava uma foice que quebrou o escudo de Anos, e sua segunda foice destruiu outro escudo. Antes que percebessem, o imperador quebrou outra cobertura, esfaqueando Anos pelas costas, e ele desapareceu diante dos seus olhos. No entanto, Anos apareceu diante dele, e o imperador ficou perplexo sobre como ele havia sobrevivido ao ataque. Então, Anos revelou que ele era a única pessoa que poderia realmente acabar consigo mesmo, mas o ancião desapareceu instantaneamente, decidindo tentar outro ataque. Ele comandou que o tempo congelasse e uma escuridão misteriosa os cobriu, congelando as garotas instantaneamente. Mesmo assim, Anos era invencível, declarando que nem mesmo o tempo poderia deter o poder de sua vontade. O ancião estava determinado a não perder e voou para acabar com ele, destruindo sua barreira e outra, enquanto tentava finalizá-lo. Anos se protegeu com novas barreiras e o afastou. Ele disse a Misha e Sasha que estava disposto a fazê-las felizes, custasse o que custasse, e até mesmo liberaria seus poderes para destruir todos os seus inimigos, pois um bom marido deveria proteger suas esposas. Naquele instante, o feitiço se rompeu com uma luz dourada surgindo, e Sasha gritou para Anos mudar seu destino. Juntos, eles revelaram que acreditavam em sua reencarnação e que ele era o verdadeiro rei demônio da tirania. De uma vez, desapareceram na luz dourada. Revelaram que acreditavam na sua reencarnação e que ele era, de fato, o verdadeiro rei demônio da tirania. Ao mesmo tempo, desapareceram em uma luz dourada, com todas as suas memórias retornando às formas infantis. Trocaram essências entre si, aperfeiçoando a transição como gêmeos. Com as garotas seguras na luz, Anos informou ao ancião que estava pronto para a batalha. Imediatamente, uma nova magia foi ativada e Anos empunhou sua espada da destruição, preparado para aniquilar. Antes que o demônio pudesse reagir, Anos o esfaqueou profundamente no rosto e percebeu que ele não estava se curando. Então, Anos começou a matá-lo com simples gestos e ele explodiu naquele instante. Com a paz restaurada, Anos convocou o ancião segundo de volta à vida e informou-lhe que havia executado o demônio e o guardião que havia possuído seu corpo. Com um toque, Anos restaurou suas memórias e o instruiu a espionar os outros anciãos até descobrirem quem havia apagado suas memórias. Justamente então, a luz dourada desvaneceu-se e as garotas questionaram se o feitiço havia sido bem sucedido. Anos confirmou que sim e assegurou que nenhuma delas desapareceria à meia-noite. Depois de chegarem do lado de fora, Sasha ficou feliz por ambos estarem vivos e pediu desculpas a Misha por tratá-la mal durante todos esses anos.
Antes de partirem, Anos presenteou Misha com um anel de gelo que poderia congelar todo o mar em um piscar de olhos, dizendo que o encontrou na sala interna da masmorra e pensou que seria um presente de aniversário perfeito para ela no dia seguinte. Na aula, Sasha começou a esperar que a professora anunciasse a pontuação perfeita no exame de masmorra, porém ao chegar, decidiu anunciar que um aluno transferido ingressaria na turma e o chamou de mestre da espada mágica para o exame. Ela começou a dizer que o cetro especial de Anos havia desaparecido, mas a professora disse que, como não foi avaliado antes de desaparecer, daria à equipe apenas 70 pontos. Miss achou que suas ações foram cruéis, dizendo que os híbridos e a realeza merecem o mesmo tratamento. Mas a professora disse a ela para calar a boca e ameaçou expulsá-la da escola. Naquele momento, Anos apareceu diante de um aluno, dizendo que havia encontrado o feio ladrão inútil depois de tirar o cetro do peito. Antes de entregá-lo ao professor, ele a chamou de inútil que era tão solitária que teve que tentar arruinar a vida de adolescentes felizes porque ela ficou infeliz durante toda a sua vida. Caramba! Misa decidiu agradecer a Anos por revelar o ladrão, mas Sasha disse a ela para tirar sua cara feia de seu homem. No entanto, Misa disse a Anos que pertence a um grupo de unitaristas que esperam fazê-lo unificar a raça demoníaca e se perguntou se ele teria vontade de se juntar ao grupo deles, dizendo que apenas o Rei Demônio seria capaz de fazer a diferença. Então, mais tarde naquela noite, assim que as meninas o viram, elas culminaram em seu rosto quente, perguntando-se se sua espada iria alguma vez penetrar em seu interior até a coluna e deixá-las em cadeiras de rodas. No dia seguinte, durante o dia na arena, os alunos tentaram tirar espadas mágicas do chão, mas Sasha percebeu que a espada estava drenando seus poderes mágicos e estava basicamente sem esperança. Naquele momento, 2 imperadores demônios anciões apareceram diante deles e um deles começou a dizer que apenas os alunos dignos que conseguissem retirar uma espada seriam permitidos a competir no torneio da espada mágica. Quando Sasha perguntou por que Anos ainda não havia retirado uma espada, questionando se seria poderosa demais para ele, Anos forçou uma espada a começar a emanar sua aura superpoderosa e ela voou para sua mão instantaneamente. Impressionado pelo que viu, um dos anciãos sugeriu levá-lo consigo. No entanto, um sujeito desconhecido retirou outra espada e eles perceberam que ele era o aluno transferido, decidindo desafiá-lo. O segundo ancião atacou-o, mas o novo cara o derrubou instantaneamente e Anos nocauteou o segundo ancião como se fosse lixo. Mais tarde, na aula, o novo cara se apresentou como RY e pediu para se juntar à equipe de Anos. A professora tentou dizer que Anos era um inadaptado e não poderia liderar uma realeza, mas RY achou as regras da escola tão inúteis quanto a vida amorosa dela, causando dano emocional. Anos achou que essas eram as palavras de um sábio, mas recusou seu pedido de qualquer forma e disse para ele se juntar a outra equipe. Ele disse a Misa e sua equipe para se juntarem à equipe de Rei para desafiá-lo, dizendo que só os aceitaria se conseguissem impressioná-lo no dia seguinte. Quando o pássaro anunciou o início do duelo, Anos disse às garotas que enfrentaria a Rei enquanto elas combatiam a equipe. Nesse momento, Misha invocou um gigantesco castelo de gelo do solo e Sasha se perguntava como ela tinha se tornado tão poderosa, mas Misha achava que era o poder do anel de gelo dela. Logo, Anos apareceu diante de RY enquanto eles notavam um castelo monstruoso na floresta. Anos percebeu que RY estava apoiando sua equipe com seus poderes mágicos, tentando equilibrar a luta. Anos decidiu enfrentá-lo com um galho de árvore. Ao mesmo tempo, Sasha conseguiu desviar da lâmina do monstro e, usando comunicação telepática, Anos disse a ela para trabalhar com Misha e destruir o monstro com Geog GRA, mas ela achou que não eram poderosas o suficiente. No entanto, Misha decidiu ativar um feitiço de cerco e convocou um morteiro infernal, pronto para obliterar tudo em seu caminho. Ao mesmo tempo, Sasha preparava seu próprio feitiço supremo e, quando Misha disparou dela, ele se combinou com o feitiço de Sasha e lançou uma explosão Geog, abrindo um buraco no monstro e enviando-o ao chão. Mas enquanto ela se perguntava como elas haviam se tornado tão poderosas, Misa atacou-a por trás. Enquanto isso, Anos estava batendo em Rei, ao carregar com sua espada. Errou, mas eles se chocaram um contra o outro antes de Anos saltar para o outro lado do campo. Sasha estava impressionada com a furtividade de Misa e decidiu revelar seu manto de fênix. Misa achava que poderia derrubá-la de qualquer maneira e o monstro tentou atacá-la novamente.
Naquele instante, Misha apareceu em apoio. Conforme Misa e o monstro tentavam atacá-las ao mesmo tempo, as garotas lançaram sua magia de fogo e gelo, combinando-a em uma magia de fusão. Elas desencadearam um poderoso tornado que soprou Misa para longe e derrubou o monstro, e as garotas descobriram que haviam crescido mais fortes juntas. Justo então, explosões abalaram a floresta e elas perceberam que Anos e RY estavam prestes a destruir toda a área com um único choque. Um vento poderoso soprou para o lado e, com outro choque, uma grande nuvem de poeira explodiu pela floresta. Anos disse a ele que esta era a primeira vez que tinha um verdadeiro treino desde sua reencarnação e, enquanto continuavam a batalha, RY achava que ele era um oponente digno enquanto aparecia diante de Anos, pronto para acabar com ele. Ele permitiu que Anos dividisse seu galho antes de revelar que na verdade tinha vantagem e percebeu que estaria morto se fosse uma arma real. Então RY se rendeu, mas se perguntava se eles já haviam se encontrado antes e achou que ele era familiar. Anos disse a ele que era o Rei Demônio e o recebeu em sua equipe. Naquela noite, na casa de Anos, a mãe adolescente dele começou a comemorar seu crescente harém, mas as garotas achavam que ela era uma assombração inútil e feia que deveria ficar longe do homem delas. No dia seguinte, na escola, a professora anunciou que RY e Anos haviam sido escolhidos para lutar no torneio da espada mágica e disse para eles prepararem suas espadas antes que começasse. No entanto, quando a aula terminou, Anos disse a Rei que achava suspeito que a realeza da academia estivesse o convocando para a lista do torneio. Logo depois, Misa chegou dizendo que um dos 7 imperadores anciões estava na Torre da União. Pouco depois, eles chegaram à torre e o ancião Mel disse a Anos que estava esperando sua reencarnação há 2000 anos. Ele disse que metade de suas memórias havia sido apagada após sua morte, mas sua alma nunca o esqueceu. Anos pensou que Elsdelia estava por trás de tudo isso e se perguntava quem o havia escolhido para o torneio. Naquela noite, quando Anos chegou em casa, descobriu que Misha havia preparado o jantar para ele como uma boa esposa. Após a refeição, ele se ofereceu para levá-la para sair, considerando que ela fazia uma esposa melhor que Sasha e, com a garota animada, ele disse a ela para escolher o lugar que desejava ir. Na noite seguinte, eles chegaram a uma loja de modelos mágicos para o encontro, mas Anos se perguntava como isso era melhor que um restaurante. Dentro, Anos notou as casas modelo e logo descobriu que Misha havia feito elas enquanto ela o levava para a oficina. Ela usou sua magia de gelo para criar um modelo do jantar deles e Anos ficou impressionado com o trabalho dela, decidindo experimentá-lo. Ele convocou todo o reino mágico e, à vista disso, a dona da loja pensou que poderia vendê-lo por 1 milhão, mas ele não tinha desejo de vendê-lo e disse a ela para se perder. Mais tarde naquele dia, enquanto Misha admirava isso como um pequeno tesouro, Anos transformou-o em um anel e o colocou nela, dizendo que ela poderia tê-lo para sempre, já que ele só desejava tê-la ao seu lado. Enquanto almoçavam em um restaurante, um gato misterioso apareceu diante de Anos e Misha percebeu que era o Senhor Ancião Is. Ele começou a contar a Anos que o grupo unitário de Misa estava sendo controlado por um homem misterioso, mas até a equipe não tinha ideia de quem ele era, então Anos disse para ele ficar de olho no torneio e em todas as armadilhas possíveis que pudessem armar. Naquela noite, quando Anos e Misha chegaram a um hospital, ele decidiu examinar os arredores. Logo então, RY chegou se perguntando por que eles vieram. Anos disse a ele que estavam fazendo turismo, mas RY achou que era uma mentira descarada. Ele disse a eles que sua mãe estava doente e tinha vindo ficar ao lado dela. Pensando que se tratava de uma doença comum, Anos ofereceu-se para curá-la com seus poderes mágicos, mas RY informou que era uma situação sem esperança e agradeceu pela oferta. Alguns dias depois, o Senhor Ancião começou a contar a Anos que alguns dos outros imperadores demônios pretendiam atraí-lo para uma armadilha durante a luta. Anos pensou que se retirar era a coisa certa a fazer e disse que pretendia trair Elsdelia para fora do esconderijo, dentro da arena. Quando o pássaro apresentou o campeão defensor, todos perceberam que Anos não apareceu e pensaram que ele era um perdedor por abandonar a luta. Enquanto isso, no túnel, Anos estava esperando por Elsdelia aparecer na arena, pensando que poderia atraí-lo para sua própria armadilha. No entanto, após ouvir insultos suficientes, sua mãe começou a gritar que Anos se tornaria o Senhor Demônio e daria uma surra em todos quando assumisse seu trono.
Ao mesmo tempo, seu pai chegou ao túnel dizendo que havia feito uma espada mágica especial para o duelo e que sua vitória provaria que até híbridos podem se tornar o Senhor Demônio. Ouvindo suas palavras, Anos percebeu que não poderia desistir e disse a Misa que abriria caminho por todas as armadilhas. Então ele saiu e pulou para o chão da arena, impressionando todas as garotas enquanto desembainhava sua espada. Ele prometeu destruir o homem em um segundo para provar que era verdadeiramente o rei demônio da tirania. Logo então, o homem começou a golpear com toda a sua força, mas Anos o evitou e saltou para o outro lado enquanto o homem, furioso, lançou o demônio da presa d'água contra ele, mas ele os destruiu com um corte com um único golpe. Uma rajada de vento começou a atormentar o campeão até que destruiu sua espada e ele caiu como um perdedor ressentido. Justo então, o pássaro declarou Anos como vencedor, mas a professora ficou irritada e pensou em eliminá-lo. Enquanto Anos estava na sala de espera, Ren entrou e tentou cortá-lo, mas ele cavou dentro de seu coração. No entanto, eles logo se separaram e RY prometeu aniquilá-lo nas finais ao sair. Anos disse a Misa que RY estava usando uma coleira misteriosa e disse que provavelmente estava fazendo sacrifício por sua mãe doente. Mais tarde naquele dia, Asus nocauteou outro oponente e os alunos se perguntaram se ele realmente venceria a competição. Mais tarde naquele dia, a mãe de Anos queria pegar a enorme espada de Anos durante toda a noite, pois ele não seria permitido continuar com o torneio se ela desaparecesse, então ele a entregou e ela quase caiu com o peso, mas prometeu protegê-la. Pouco depois, ele apareceu no hospital com Misa e encontrou a mãe de Rei, que estava doente de doença espiritual e estava perdendo sua fonte magia. Anos disse a Misa que ela desapareceria em breve, percebendo que ela era meio espírito, meio demônio, mas Misa se perguntava como RY era da realeza quando sua mãe era uma híbrida. Anos pensou que ela poderia não ser sua mãe verdadeira e se perguntava se havia uma maneira de salvá-la. Justo então, a mulher acordou e percebeu quem ele era. Ela disse a ele que RY sempre falava dele, mesmo que ela estivesse na maioria das vezes inconsciente. Anos se perguntava se ela sabia que ele era refém da organização realista, então ela disse que sabia e disse que era a única maneira de conseguir tratamento. Anos se perguntou se poderia curá-la, mas ela disse que, como era meio espírito, só poderia existir se todos acreditassem em sua fonte. Quanto a RY, ela disse que ele era um garoto especial que sempre amou a esgrima, mas estava triste por nunca encontrar um oponente à altura até conhecer Anos. No entanto, Anos sabia que derrotaria RY, mas não queria ser a razão pela morte de sua mãe, então tentou lançar um feitiço, dizendo a Misa para consumir sua fonte com sua magia espiritual. No entanto, vendo que ambos poderiam ser eliminados, ele disse a ela para não perder toda a sua fonte, pois seria impossível ressuscitar qualquer um deles. Mesmo assim, Misa estava determinada a salvar a mulher e concordou instantaneamente. Assim que um novo feitiço foi ativado, a fonte de Misa começou a fluir para a mulher. Enquanto isso, enquanto a mãe de Anos e o esquadrão estavam voltando para casa, a professora apareceu diante deles. Ela começou dizendo que o comitê diretivo deveria segurar a espada de Anos para as finais, mas a mulher recuou imediatamente. A professora achou que a violência era a resposta e disparou uma esfera poderosa, quase destruindo-a. Percebendo que ela estava ferida, a professora disparou uma esfera ainda mais poderosa, mas as garotas a protegeram com uma barreira mágica até serem derrubadas pela força da explosão. Após avistar as garotas feridas, a mãe perguntou por que ela estava atacando suas próprias alunas. Mas a professora as chamou de híbridas inúteis e sujas que nunca mereceram estar em sua classe em primeiro lugar. Ela disse que veio retribuir a Anos por ter humilhado seu irmão na arena e disse que todos os outros poderiam apodrecer no inferno, já que não eram da realeza. Enquanto ela liberava uma energia terrível, as garotas conseguiram protegê-la, e uma delas disse à mãe de Anos para fugir. No entanto, a professora disse que elas eram muito fracas e aumentou a energia até consumi-las. Mesmo assim, as garotas não se renderam, então a professora lançou um feitiço ardente para queimá-las até virarem cinzas e começou a queimar as outras enquanto sua raiva aumentava. Ela lançou uma explosão de energia nas garotas, superando sua barreira e transformando-as em torradas queimadas. Sem ninguém restante, ela lançou outra explosão de energia na mãe de Anos, mas ele apareceu diante dela, absorvendo o impacto.
Ele chamou a professora de pedaço de lixo feio e vergonhoso e a restringiu com um feitiço. Logo em seguida, ele curou a ferida de sua mãe e reviveu todas as garotas, dizendo que nunca esqueceria a bravura delas. Enquanto se aproximava da professora, ele disse que a puniria por ser tão feia e eles desapareceram na arena antes que ela pudesse escapar. Ele a apunhalou com sua lâmina, dizendo que só pouparia sua vida se ela o reconhecesse como o rei demônio da tirania. À medida que a dor aumentava, ela o chamou de rei demônio, mas Anos pensou que ela estava apenas desesperada para sobreviver e a enviou direto para o inferno. No entanto, ele imediatamente lançou um feitiço e a ressuscitou em um novo corpo. Enquanto R.Y. sorrateiramente se aproximava de Misa no hospital, exigindo saber por que ela estava ali, ela contou que estava compartilhando seus poderes com a mãe dele, na esperança de salvá-la e libertá-lo da organização realista. Satisfeito com sua bondade, R.Y. disse a ela que estava perdendo muita de sua fonte, mas a nocauteou para calar sua boca desagradável e a colocou no sofá. Naquele momento, ele percebeu que sua mãe estava consciente e ela começou a dizer que estava pronta para descansar em paz. Ela expressou felicidade por ter encontrado ele após ter sido abandonado por sua família e orgulho por ter sido sua mãe. Conforme ela perdia consciência, R.Y. decidiu deixar o quarto, feliz por ter encontrado um encerramento. Logo então, Anos apareceu dentro do hospital e observou R.Y. deixando o local. No dia seguinte, eles se enfrentaram para o duelo. Com o combate prestes a começar, ambos usavam uma pulseira drenadora de espírito que limitaria seus poderes mágicos. À medida que o duelo começava, Rei pulou em direção a Anos e desviou por pouco de sua espada. Quando suas armas colidiram, R.Y. questionou como Anos permanecia tão poderoso mesmo com a pulseira drenadora de espírito e revelou que sua pulseira era um ornamento comum. No entanto, ele não tinha intenções de matá-lo, então as espadas contratuais perfuraram sua fonte e estavam prontas para acabar com ele. R.Y. disse a Anos que isso arruinou seu contrato com o grupo realista e que sua mãe seria eliminada em breve. Ele pensou que sua vida terminaria uma vez que as espadas extinguissem sua fonte e disse a Anos que não desejava arrastá-lo para baixo com ele, porém prometeu derrotá-lo antes de dar seu último suspiro. Pronto para o desafio, Anos disse a ele para dar seu melhor. Então, ele atacou com sua espada, mas todos pensaram que eles eram rápidos demais para serem vistos. Enquanto o rei desviava da lâmina de Anos, ele o atingiu no braço e saltou para trás antes de atacar novamente com velocidade relâmpago, cortando seu corpo. À medida que se enfrentavam, suas espadas se chocavam e Anos o feria, questionando quem teria vantagem. Eles se enfrentaram novamente, e Anos perdeu seu braço, mas a espada de rei se partiu quando Anos o apunhalou no coração. Naquele momento, um feitiço mágico foi ativado e o chão desceu profundamente para dentro do solo, dentro de uma prisão dimensional. Anos notou o pássaro e ele se transformou no ancião Melais. Nesse instante, Melais disse que estava esperando para se livrar dele e estava feliz por finalmente ter essa oportunidade, com metade dos poderes mágicos de Anos já drenados pela pulseira. Melais achou que seria uma eliminação fácil e dois outros imperadores anciões apareceram de um portal para apoiá-lo. No entanto, Anos não se abalou e Rei eliminou os anciões em um instante antes que Anos os congelasse com Rivine. Melais se perguntou como ele ainda estava vivo, então o rei revelou que Anos havia destruído seu contrato de espada no golpe final. Mesmo assim, o ancião achou que tinha vantagem e revelou a mãe de Rei, que estava presa dentro de um portal dimensional. Ele disse que só a libertaria se Rei concordasse em se tornar um fantoche dos realistas novamente e até trataria sua doença imediatamente. Rei lançou sua espada e saltou sobre ele, entrando no portal, determinado a eliminá-los de qualquer forma. Ele causou novos portais que começaram a emitir escuridão e Anos percebeu que era a mesma escuridão que ele usou para separar os 4 reinos 2 milhões de anos atrás. À medida que a liberava, ela repelia em seu escudo, então ele liberou mais escuridão, mas não conseguia quebrar sua cobertura. O ancião disse a Anos que ele estava preso, mas seu braço começou a voar ao redor, tentando capturá-lo. Com medo por si mesmo, Melais apressou-se para um portal. Ao mesmo tempo, a escuridão tentava penetrar o escudo de Anos, e um novo portal apareceu diante de R.Y. Anos lançou um feitiço antidemônio para protegê-lo.
Usando a cobertura, Anos disse a R.Y. que ele havia cedido seus poderes e perguntou se poderia ajudá-lo. R.Y. pediu para ele criar uma grande espada usando seu feitiço antidemônio, para que pudesse destruir toda a escuridão diante de seus olhos. Uma espada se formou, e R.Y. pensou que poderia abrir caminho para fora do reino à medida que a cobertura desaparecia. Ele cortou a escuridão, mas foi jogado para trás e sua espada quebrou, mas Anos o protegeu antes que ele fosse transformado em pedra. Pensando que estavam sem esperança, R.Y. chamou-se de fracassado e disse que merecia ser abandonado. Foi então que sua mãe acordou, oferecendo apoio. R.Y. temia que ela desaparecesse para sempre, mas ela lhe garantiu que sempre estaria com ele e se transformou em uma poderosa espada. Uma vez que destruiu a escuridão e começou a cortar tudo em seu caminho, ao chegar diante do portal, ele atravessou com uma luz poderosa, destruindo toda a escuridão e até rompendo a dimensão impossível de Mel. Quando terminou, sua mãe se transformou e disse a ele que estava orgulhosa antes de desaparecer de sua vista. À medida que R.Y. ficava triste, Anos lhe disse que sua mãe poderia ser ressuscitada, mas o ancião Melais achava que ainda não tinha acabado e começou a preparar outra dimensão de escuridão para eliminá-los. Antes que percebesse, Anos apareceu atrás dele, e Melais se perguntava como Anos conseguiu entrar em seu espaço absoluto instantaneamente. O ancião o prendeu dentro de uma Bono Levan, que explodiu imediatamente, porém Anos saiu ileso. Então, ele criou outro domínio de escuridão para cercá-lo, mas ele se dissipou, deixando Melais em choque. Ele se perguntou como Anos conseguiu sobreviver, mas Anos invocou sua poderosa espada e anunciou que havia recuperado todos os seus poderes, decidido a acabar com ele. Anos desferiu um único golpe que destruiu a cobertura de Melais. O ancião pensou que havia evitado, mas subitamente caiu no chão, surpreso por ter sido pego. Anos então explicou que era impossível desviar de sua espada. Desesperado para escapar, o ancião convocou um portal, mas ele se despedaçou instantaneamente. À medida que ele tentava criar mais portais, eles se estilhaçavam um após o outro, e milhares se quebraram de uma vez. Anos o cortou com sua espada e matou a criatura maligna dentro dele, restaurando sua mente correta instantaneamente. Uma luz poderosa se espalhou ao redor deles, revelando a arena. Elder Melais contou a Anos que havia sido atacado na noite depois que se encontraram na torre e havia perdido o controle de sua mente desde então. Diante de seus olhos, os dois imperadores anciões foram convocados do chão, e Anos disse que suas mentes haviam sido fundidas e tomadas. Anos acreditava que suas fontes estavam sendo controladas por Ausdelia e decidiu reativá-las. No entanto, uma explosão destruiu as fontes e eles avistaram um homem misterioso nas sombras. Justo então, o feitiço começou a se dissipar e os estudantes se perguntavam quem teria vencido o duelo. Quando a fumaça se dissipou, encontraram o rei inconsciente e Anos foi declarado vencedor. Em seu discurso de vitória, Anos começou dizendo que sua espada havia feito todo o trabalho e chamou seu pai de herói nacional. Ao terminar, decidiu curar a ferida de Rei, pois percebeu que ele estava triste por ter perdido sua mãe. Anos então a trouxe de volta à vida, e Rei ficou feliz por se reunir com ela. Naquela noite, Sasha presenteou Anos com uma espada por sua vitória e disse que sempre acreditou que ele venceria, prometendo ficar ao seu lado para sempre. No dia seguinte, uma nova professora se apresentou à classe, dizendo que substituiria a antiga professora, que havia desaparecido misteriosamente da escola. Ela disse que viajariam para o Reino Humano e teriam uma aula interacadêmica na Academia dos Heróis. No entanto, os alunos nunca haviam estado no Reino Humano e se perguntavam se era seguro, temendo que pudessem ser assassinados durante o sono. Após a aula, Anos decidiu treinar seus amigos, pensando que poderiam enfrentar alguns heróis reencarnados e esperava prepará-los para a batalha. Enquanto Misha criava uma espada de gelo para Rei, ele começou a saltar sobre o gelo para atacar Anos, mas quebrou sua espada e o socou, jogando-o ao chão e chamando de fraco vergonhoso. Naquela noite, o ancião Melais contou a Anos que conseguiu ressuscitar os outros dois anciãos, mas descobriu que suas memórias também haviam sido roubadas. Ele suspeitava que o Reino Humano era o responsável e informou Anos que a Academia dos Heróis estava começando a treinar heróis reencarnados para uma possível guerra contra seu reino. Após alguns dias,
Os alunos estavam prontos para partir para o reino humano. No entanto, Anos os teleportou em um instante e decidiu explorar a cidade. Dentro da cidade, eles perceberam que o reino humano era completamente diferente do reino infernal, mas Anos notou que os humanos estavam em paz. Ao chegarem na Academia dos Heróis, encontraram uma garota que perguntou de onde eles eram. Depois de descobrirem que eram da Academia do Rei Demônio, ela se apresentou como Elanor e eles perceberam que ela era uma veterana. Anos disse que estava interessado em suas lendas heróicas, então ela se ofereceu para mostrar-lhes a escola. Logo depois, eles se depararam com uma pintura e Anos disse a Sasha que ele era o herói Canon retratado nela. Dentro da biblioteca, Elanor revelou um livro e contou a eles que era a lenda do herói e como ele havia derrotado o Rei Demônio da Tirania. No entanto, Sasha ficou irritada com suas palavras e começou a dizer que o Rei Demônio nunca havia perdido para o herói, mas havia se sacrificado para criar paz para os reinos. Justo então, Anos decidiu acalmá-la, temendo que ela pudesse entrar em fúria. Enquanto ponderava sobre quem era o Rei Demônio nos livros de história deles, Elanor lhe disse que era Ausdelia. Elanor também revelou que havia 4 heróis reencarnados, todos de eras diferentes. Naquele momento, um estudante apareceu diante deles e começou a dizer que o Rei Demônio certamente era o vilão do mundo e não poderia ter se sacrificado para criar paz para os reinos. Ele chamou de perdedores sem valor por duvidarem de seus livros de história e disse para aceitarem a derrota já. Ele se apresentou como Lano, dizendo que era a primeira reencarnação do herói Canon e era membro da classe de elite. Logo depois, outro estudante apareceu, se chamando La, e disse que era a terceira reencarnação. No entanto, Anos achava que eles não eram nada além de falsos heróis e o chamou de Vanabis heróicos falsificados. O grandalhão achou que poderia fazê-lo engolir suas palavras e avançou em direção a ele, lançando um ataque, mas Anos destruiu-o com um piscar de olhos, derrubando no chão enquanto tentava atacar novamente. Lano então ordenou que ele aceitasse que era um perdedor repugnante e pedisse desculpas a Anos pelo incômodo. Fora da academia, Elanor decidiu perguntar se Anos era uma reencarnação. Ele disse que era e esperava conhecer o verdadeiro herói e seu retorno à vida. No entanto, quando começaram a se despedir, Elanor informou que o herói Canon havia morrido há 2000 anos e mesmo com sua fonte, ele não era mais o herói que lembravam. Alguns dias depois, um grupo de veteranos apareceu diante de Anos, e o líder se apresentou como Reveste, exigindo saber como eles haviam chegado antes de todos os outros. Anos disse que não era da conta dele e mandou tirar sua cara feia de sua vista. Naquele dia, no hall, o mestre da Academia dos Heróis se apresentou como Diego, dizendo que seria o instrutor deles para as aulas interacadêmicas. Para começar, ele invocou objetos aleatórios nas mesas, e o professor disse que os alunos deveriam demonstrar sua magia como um espetáculo de boas-vindas para todos. Então, o mestre escolheu Iri como representante deles e o professor escolheu Reyes para representar a Academia dos Demônios. Em pouco tempo, Lano lançou magia heróica em uma espada enferrujada, restaurando-a instantaneamente e destruindo a estátua, impressionando a todos. Reyes decidiu revelar sua própria habilidade, mas seu feitiço desapareceu imediatamente ao tentar lançar outro feitiço. Ele desapareceu e Lano se perguntou se a Academia do Rei Demônio estava cheia de perdedores horrendos. No entanto, Anos estava cansado de suas trapaças feias e revelou que eles haviam lançado um feitiço de ocultação para selar a magia dos demônios, e com um estalo, o feitiço quebrou e o rato cresceu por causa de todo o feitiço que havia sido lançado, transformando-o em um monstro. No entanto, com um feitiço de mentira, Anos fez os monstros desaparecerem, criando uma espada sagrada diante dos olhos de todos, deixando o mestre chocado com a visão. Lano então disse que Anos era verdadeiramente o Rei Demônio da Tirania reencarnado. À noite, o ancião Lord Is começou a contar a Anos que os livros de história não revelavam a morte do herói Canon. No entanto, ele conseguiu descobrir que os humanos estavam espalhando histórias falsas para os alunos da Academia dos Heróis, dizendo que Anos atacaria seu reino em sua reencarnação, mas eles seriam salvos pelo herói Canon. Anos percebeu que o reino humano realmente estava tentando iniciar uma guerra e se perguntou quem era responsável pelas histórias distorcidas. No dia seguinte, à beira do oceano, os alunos se reuniram para seus exames interacadêmicos, mas Anos percebeu que Elanor estava ausente e eles se perguntaram se ela havia sido capturada.
Foi então que o diretor começou a dizer que seus exames seriam subaquáticos e esperava que a academia do Rei Demônio ao menos apresentasse uma luta decente. Um dos veteranos achou que estavam à altura do desafio e pediu ao professor para escolhê-lo para o exame, mas Anos achou que perderiam de qualquer forma e disse para ele se afastar. No entanto, Rez achava que só ele era adequado para representar a escola e se ofereceu para assumir a posição, já que era o queridinho do professor. O professor concordou e esperava que vencessem pela escola. Após um momento, o exame começou e a Academia do Rei invocou um castelo debaixo d'água. Logo descobriram que não conseguiam sentir os poderes mágicos da Academia dos Heróis, e um aluno percebeu que seus feitiços estavam sendo cancelados. Alguns alunos começaram a nadar em direção ao território inimigo, mas uma torrente de água desviou um deles do caminho e outro percebeu que não conseguia se comunicar com Revesta ao avistar um dos heróis. Ele tentou lançar um feitiço, mas ele foi cancelado e uma torrente o arrastou. Depois de conseguirem, Lano ordenou que sua equipe fosse para o castelo do Rei Demônio. Ao mesmo tempo, Sasha percebeu que os veteranos haviam sido levados para uma armadilha e achou que não tinham chance de vencer. Naquele momento, o professor percebeu que a água benta havia sido misturada com o lago e Anos revelou que a Academia dos Heróis estava recebendo um fornecimento infinito dessa água benta para aumentar seus poderes mágicos dentro do lago. Os veteranos descobriram que os três heróis estavam se aproximando de seu castelo, então ativaram seus feitiços e liberaram uma enorme energia escura, mas os heróis ativaram seu escudo e Revest percebeu que eles estavam ilesos. Então, os três ativaram um feitiço triangular que começou a sugar o castelo até não sobrar nada. Percebendo sua vantagem, um herói invocou sua grande espada sagrada e começou a destruir tudo à vista, até mesmo a tela desapareceu. Temendo por seus alunos, a professora tentou pedir ao diretor para encerrar o exame, mas ele disse para ela aproveitar a vista. Quando ela tentou correr para o lago, Anos a impediu e se ofereceu para resgatar os veteranos. Então, ele ativou um feitiço e levantou o grupo da água com todos os alunos machucados. A professora tentou curar Revest, mas percebeu que sua magia não estava funcionando, então Anos tentou curá-lo. Rez o empurrou para longe, dizendo que não precisava de sua ajuda. No entanto, Anos pensou que seu professor seria demitido se entrasse no além e disse para ele engolir seu orgulho inútil. Revest revelou um equipamento mágico e disse que ele era usado para controlar a água pela Academia dos Heróis, esperando ter alguma vingança. Revest pediu a Anos para se tornar o novo representante de sua escola e destruir a Academia dos Heróis como lixo sem valor. Então, Anos curou sua ferida e prometeu cuidar das coisas. Pouco depois, ele desafiou os heróis para outra rodada do exame, e eles aceitaram, pensando que certamente chutariam seu traseiro. Antes que percebessem, Anos invocou um poderoso Gelgrazi e o direcionou para o lago. Ao explodir, a água secou completamente, e Anos começou a descer ao vale com os heróis prontos para o desafio. Eles o seguiram para dentro, e Lano acreditava que venceriam novamente. À medida que o duelo começava, Anos invocou o Geog-Gra para destruir a Academia dos Heróis, mas um barreira protegeu e um novo estudante a destruiu. Anos avisou sua equipe que a barreira foi criada para reduzir seus poderes mágicos e que eles nunca venceriam a menos que a barreira fosse destruída. Então, Misha sugeriu que criassem seu castelo dentro da barreira, pensando que isso equilibraria a luta. Anos concordou em levá-la para dentro e eles desapareceram instantaneamente. Dentro da barreira, Misha começou a sentir-se mal devido ao efeito da magia, então Anos a curou com um feitiço. Justamente então, ela ativou o poder de seu anel e invocou 3 grandes castelos do chão. À vista disso, os heróis perceberam que eles eram verdadeiramente poderosos. A nova garota chegou, e Lano disse que ela era a 4ª reencarnação do herói Canon e que seu nome era Zeza. Enquanto eles liberavam uma explosão de gelo em Misha, Anos se colocou no caminho e foi contido por correntes de gelo. No entanto, ele lançou juras e os eletrocutou instantaneamente. Zeza apareceu diante de seus olhos, mas ele lançou Jur mais uma vez, causando uma explosão. Antes que demorasse, La reviveu e estava faminto por vingança, mas Sasha apareceu diante dele, dizendo que ela era sua nova oponente e prometeu derrotá-lo até que ele ficasse pior do que um peixe-bolha. Após uma explosão, La desencadeou uma série de explosões em Sasha, mas ela evitou e ele desviou de seu golpe.
No entanto, logo percebeu que ela havia roubado seu equipamento mágico. Determinado a recuperá-lo, ele começou a avançar sobre ela e invocou sua grande espada, dividindo o gelo diante dele e conseguindo agarrar o equipamento enquanto começava a manejar sua espada. Sasha percebeu que estava presa em uma magia de barreira pronta para acabar com ela. O perdedor começou a voar em sua direção, mas seu sangue explodiu e ele caiu no chão. Naquele momento, ele percebeu que seu equipamento havia sido envenenado com um feitiço sombrio, e Sasha destruiu a magia de barreira ao seu redor, chocando-o com a visão. Ao mesmo tempo, Rei enfrentava o terceiro herói reencarnado de Canon, Ine. No entanto, seu braço foi cortado instantaneamente e ele se perguntou como RY conseguirá atacá-lo de dentro da barreira. Mesmo assim, ele restaurou seu braço e pensou que ainda tinha vantagem. Quando o rei pegou uma espada, ele a cravou no chão, causando uma erupção que lançou Ine para longe, permitindo-lhe pegar sua espada. Ine nunca tinha visto nada parecido e se perguntou como o rei poderia manejar tanto uma espada demoníaca quanto uma sagrada, mas RY disse que isso não era da sua conta e o mandou descansar em paz. Enquanto isso, Anos apareceu diante de Lano e disse para ele parar de fingir estar morto. À medida que o confrontava, ele percebeu que Anos era um oponente poderoso e invocou sua espada guardiã sagrada do oceano para a batalha. Zeza tentou atacar Anos por trás, mas ele protegeu-se de seu ataque. Determinada, ela atacou novamente e começou a voar ao redor, balançando sua lâmina implacavelmente para tentar cortar seu rosto e, eventualmente, esfaqueou-o com a ponta. No entanto, sua lâmina foi bloqueada e ele a arremessou no chão. Lano tentou aproveitar a vantagem, mas Anos o jogou contra a parede distante, percebendo que eles estavam desesperados. Lano decidiu lançar um grande feitiço que cobriu todo o vale enquanto uma luz brilhante cercava. Lano disse que eles estavam canalizando as almas de todos os humanos do reino e que esse poder poderia eliminar qualquer um. Justo então, Diera atacou Anos, destruindo sua barreira, mas ele evitou um golpe e a garota bloqueou seu ataque de relâmpago, permitindo que Lano destruísse seu escudo, mas ele escapou. Mesmo assim, eles vieram atrás dele novamente, mas não conseguiram quebrar sua cobertura e recuaram. Lia se perguntou como ele havia se tornado mais poderoso, então Anos revelou que estava absorvendo o poder de sua própria equipe para aumentar sua magia. Os heróis atacaram novamente, mas Anos os repeliu com uma luz poderosa. No entanto, Lia não desistiu e liberou uma explosão de energia, mas Anos lançou uma flecha flamejante que explodiu e os jogou para o lado. Naquele momento, eles começaram a ouvir uma voz misteriosa e Anos percebeu que era um feitiço de lavagem cerebral. Quando o feitiço se dissipou, Misha disse a Anos que era magia negra, mas os heróis estavam determinados a se tornarem vilões. Enquanto Misha recuava, Ex ativou um feitiço de morte e voou em direção a Anos, se perfurando e explodindo. No entanto, Anos não se abalou e se autodenominou um deus imortal. Justo então, Zez atacou novamente, ativando outro feitiço, mas Anos percebeu que era uma distração e enterrou sua mão dentro de sua fonte. Naquele instante, ele ouviu a voz de Eleanor e ela o instruiu a encontrá-la dentro do santuário imediatamente. Ele ordenou que Misha fosse ao encontro dela e ela logo chegou dentro de um salão antigo. Naquele momento, o diretor disparou um raio que ela quase não conseguiu bloquear. Buscando executá-la, ele invocou sua espada e lançou um feitiço que destruiu seu escudo, permitindo que ele a esfaqueasse pelas costas. Ele estava furioso que o Rei Demônio havia causado uma guerra 2000 anos atrás e achava que ela merecia ser punida por seus males. Então, ele começou a penetrá-la com sua longa espada, ansioso para enviá-la ao além enquanto enlouquecia. Ele disse a ela que a Academia dos Demônios havia caído direto em sua armadilha e que executaria todos eles. No entanto, Anos abriu um buraco nele e o lançou contra a parede, criando uma caixa ao redor da garota. Anos começou a curar sua ferida e voltou para eliminar o homem com fumaças escuras até que ele desapareceu com um estalo. Ele o convocou e exigiu saber por que transformaram um exame do ensino médio em uma guerra total. Quando o homem se recusou a falar, Anos ativou um feitiço transformando-o em uma besta feia. O homem pensou que poderia usar sua nova forma a seu favor e ordenou que seus alunos executassem a Academia dos Demônios imediatamente enquanto ele despertava uma luz, dizendo-lhes para honrar seu herói abatido, Canon. No entanto, a equipe de Anos evitou os monstros de olhos vermelhos.
A luz de repente desapareceu e o diretor se perguntou por que não explodiu. Anos explicou que havia parado o tempo antes que a explosão pudesse acontecer e rapidamente extraiu a fonte, dizendo que a Academia dos Heróis não passava de um bando de vilões e que não eram nada como o herói Canon, enquanto esmagava a fonte. O monstro desapareceu diante de seus olhos, e com o homem morto, Anos começou a levar Misha em segurança. Pouco depois, eles chegaram ao santuário e Anos perguntou a Elanor quem ela realmente era. Ela revelou que era magia e que fora criada por um feitiço de magia tabu que a transformou, chamando-se de magia humana. Anos achou que isso fazia sentido, já que as feridas do herói estavam misteriosamente curando e murmurando. Decidindo libertá-la, ele estilhaçou o vidro com seus olhos demoníacos e lançou o uniforme sobre ela. Naquele instante, ela ativou um feitiço fazendo o revestimento externo desaparecer enquanto revelava clones que estavam presos dentro de bolhas. Ela disse a Anos que eles foram criados pela Academia e que ela era a magia-fonte que criava esses clones. O comandante de Canon, o herói, havia aperfeiçoado esse processo e Anos lembrou que ele era um inimigo renomado que desejara a aniquilação do Reino Infernal. Esse desejo o levou a criar a Academia dos Heróis para manter a guerra viva. Há 2000 anos, o herói foi contra seus planos de guerra, mas foi morto por seus próprios homens. Elanor contou a Anos que sempre esperou conhecê-lo e pediu para que ele a destruísse para que ela nunca mais criasse outro clone. Enquanto Anos começava a dizer que atenderia ao seu desejo, o clone do diretor entrou no santuário e Elanor avisou que os heróis e o diretor continuariam a reviver a menos que ela estivesse morta. Ao mesmo tempo, os 3 imperadores demônios restantes explodiram a porta e Ausdelia sacou a espada sagrada do herói, desesperado para detê-los. O homem disparou uma explosão de energia, mas uma esfera negra absorveu toda a energia e até engoliu os homens. Justo então, Anos apareceu diante deles, percebendo quem ele era e liberou Geug-Gra, mas Ausa desfez, dispersando-a. Ele disse que havia vindo para mudar o mundo e desapareceu naquele instante. Naquela noite, um holograma do diretor revelou aos humanos que o rei demônio da tirania havia despertado e que ele havia declarado guerra ao reino humano. Ao mesmo tempo, no reino infernal, Aus apareceu em outro holograma, dizendo que o reino humano era mau e merecia ser eliminado como uma mancha em um prato sujo. Dentro da torre, o ancião Melais contou a Anos que Aus havia ganhado o apoio de todos os senhores demônios e que seus exércitos estavam marchando para as fronteiras. Naquele momento, Misha e Sasha apareceram, oferecendo seu apoio a Anos, e os outros prometeram ficar com ele para sempre. Assim, no dia seguinte, Sasha e Misha apareceram diante do exército demônio, determinadas a mantê-los longe da fronteira fora do reino. Rei dizimou várias tropas do outro lado da floresta, mantendo-as distantes da fronteira leste no limite do reino infernal. Anos informou aos anciãos imperadores que enfrentaria Aus e as chamas desencadeadas para afugentar os soldados. Quando os anciãos surgiram através do fogo, os soldados pensaram que eram fantasmas, mas Anos apareceu diante de seus olhos, proclamando-se o verdadeiro rei demônio. Mesmo assim, as tropas pensaram que ele era um impostor e decidiram atacá-lo. Com um passo, ele destruiu o solo até o castelo. Nesse momento, os 3 outros anciãos começaram a voar em sua direção, mas o ancião Melais achou que seriam fáceis de lidar, então Anos desapareceu para o castelo. Pouco depois, Melais comunicou-lhe por pensamento que os 3 anciãos haviam sido contidos, mas disse que a fonte de Aus não estava com eles. Enquanto isso, Ausiá caminhava em direção à fronteira, mas uma barreira o cercou e Anos apareceu diante dele. Naquele instante, Aus invocou sua espada sagrada e avançou sobre Anos, criando uma poderosa energia de sua colisão. Anos tentou capturar sua fonte, mas ele saltou para longe, impressionado com sua velocidade. Anos pensou que ele era o herói Canon e perguntou-se quando ele havia reencarnado. Com seu segredo revelado, ele decidiu retirar sua máscara, revelando ser R.Y. R.Y. se perguntou como Anos descobriu que ele era o herói, então Anos revelou que o colar de concha único que ele comprou algumas semanas atrás era conhecido apenas pelo herói e era prova de que ele lembrava de seu passado. Anos perguntou como ele conseguia empunhar tanto a espada única para demônios quanto a espada sagrada para humanos e questionou por que ele decidiu tornar-se um vilão. Rei disse que os humanos eram fracos e decidiu contar tudo o que aconteceu depois que ele foi morto pelos próprios homens.
Os humanos começaram a armar um plano para aniquilar o rei demônio antes de sua reencarnação. No entanto, ele achou isso muito injusto e decidiu mudar o futuro com sua espada sagrada, cancelando o destino de Anos para reencarnar como rei demônio da tirania e fez de si mesmo rei demônio, esperando ser morto em seu lugar para finalmente restaurar a paz ao reino humano. Ele estava certo de que isso era a coisa certa a fazer e pensou que sua vida faria o sacrifício perfeito pelo reino. No entanto, Anos pensou que seu colar de concha significava que ele tinha uma amante e disse que não permitiria que ele a abandonasse. Mesmo assim, RY estava determinado a completar seu objetivo, mesmo que isso significasse colocá-lo no chão, então ele preparou sua espada para a batalha. Enquanto ele corria para matar Anos, ele subiu alto em direção ao céu e lançou bolas de fogo contra ele. O herói tentou cortá-las, mas foi derrubado e as chamas começaram a golpeá-lo até que uma fonte foi destruída. No entanto, ele voou em direção a Anos novamente, mas ele o golpeou com um feitiço, fazendo outra fonte desaparecer. Conforme Rei continuava lutando, Anos invocou um grande mar de água que o engoliu, fazendo perder mais uma fonte. Mesmo assim, ele não desistiu e conseguiu golpear Anos, mas Anos o queimou com uma saraivada de Geug GRS, e ele perdeu sua quarta fonte. Antes que Rei pudesse atacar mais uma vez, Anos enfiou sua mão dentro dele, destruindo sua quinta fonte e assistiu enquanto ele caía no chão com uma última fonte restante. Anos disse-lhe que ele não poderia possivelmente vencer essa luta. No entanto, o herói pensou que poderia derrotá-lo, então ele invocou uma segunda espada sagrada e atacou Anos com golpes rápidos enquanto tentava dividi-lo em 1000 pedaços. Ele começou a abrir caminho através do imenso Geogra até que sua espada perfurou Anos no coração. Esse tinha sido seu plano o tempo todo, e Anos disse-lhe para ficar com o amor de sua vida para sempre. Naquele momento, a fonte de Anos enfraqueceu e ele se disfarçou como Ausdelia. Ao ver isso, o herói percebeu que Anos era o verdadeiro herói e esperava que esse segundo sacrifício restaurasse a verdadeira paz nos reinos. Quando as muralhas escuras caíram, todos perceberam que o herói havia matado o rei demônio Anos. Anos pensou que isso criaria a verdadeira paz e ordenou que o exército recuasse até sua reencarnação. Enquanto o herói puxava sua espada, ele começou a cair em direção ao chão e se dissipou. Erguendo sua espada, o herói declarou que Anos estava morto e que a guerra havia acabado enquanto ele embainhava sua espada. O comandante demônio ordenou que seu exército recuasse, no entanto, o diretor desequilibrado não aceitava isso e começou a comandar seu exército para atacar os demônios. Naquele instante, um feitiço foi ativado no exército de Zeza, mas Elanor apareceu diante deles, esperando parar a guerra. O homem enlouquecido disse que destruir os demônios era a única maneira de criar a verdadeira paz. Enquanto ele ficava irritado, começou a emitir uma energia misteriosa como um homem possuído por um espírito maligno. Naquele instante, uma alma saiu dele, transformando-se em um feitiço e começou a hipnotizar o exército para continuar com a guerra. Justamente então, um velho comandante, Jurga, apareceu diante de seus olhos, que havia traído o herói 2000 anos atrás. Ele disse que havia retornado para aniquilar os demônios, mas o herói disse que o destruiria primeiro e lançou um corte, mas ele simplesmente desapareceu. Nesse momento, Sasha e Misha apareceram diante dele, determinadas a detê-lo. Enquanto uniam as mãos, elas ativaram um feitiço poderoso que as fundiu em um único corpo. Jurga lançou várias explosões de energia para destruir a garota, mas ela fez com que desaparecessem. Justamente então, ele decidiu ativar um feitiço de autodestruição no exército de Zeza, mas a garota o prendeu instantaneamente e o herói os cortou enquanto Misa lançava uma bolha. O herói estourou-a, fazendo-a dispersar-se sobre os clones e Elanor impediu que o resto alcançasse o exército demônio enquanto as correntes se rompiam. Jurga fez o exército começar a se levantar e o herói percebeu que não poderia prendê-los todos em uma bolha. Naquele instante, uma luz poderosa se espalhou pelo reino, mas os clones começaram a cair no chão e Anos apareceu como o salvador do dia. Quando Jurga se perguntou como ele reencarnou tão rápido, mesmo após perder sua fonte, Anos disse-lhe que havia ativado uma magia de origem usando o ataque do herói como uma origem para reviver sua fonte. Jurga pensou que poderia eliminá-lo de uma vez por todas e lançou um feitiço que começou a drenar as almas humanas, fazendo-o transformar-se em um grande cavaleiro enquanto ele balançava sua espada.
O herói desviou dela e Anos disse-lhe que essa era a hora de finalmente eliminar a causa das guerras. Julga balançou sua espada para acabar com eles, mas Anos repeliu a energia e o herói foi lançado em direção à floresta enquanto Anos prendia o cavaleiro, causando um incêndio, mas ele o atingiu com uma poderosa explosão. Quando a fumaça se dissipou, Anos decidiu lançar seu próprio feitiço e começou a absorver a energia das garotas. Mesmo assim, Julga pensou que seus poderes eram muito maiores e convocou milhões de espadas de luz enquanto as lançava no exército. Eleanor os protegeu com um grande escudo e gritou para eles recuarem, mas eles a apoiaram em vez disso e Melage destruiu outro conjunto de espadas. O cavaleiro tentou lançar outro feitiço, mas foi eletrocutado instantaneamente e Anos disse-lhe que os reinos não precisavam ir à guerra enquanto ele caía no chão. Anos convocou sua espada e eles quase desviaram de sua lâmina e começaram a desviar de suas explosões de energia, eventualmente rompendo seu escudo e enterrando sua espada nele. Por um momento, uma luz dourada apareceu no céu, mas desapareceu em um instante. Justamente então, a garota se separou e as gêmeas ficaram felizes em ver Anos vivo. Logo depois, Anos apareceu diante de Eleanor para cumprir sua promessa, então ele lançou um feitiço em sua fonte, dizendo-lhe que ela agora era sua magia e prometeu protegê-la para sempre.